Engenho MD. Hoje vamos falar da diarreia. No tema de hoje, vamos abordar sobre diarreia e vamos nos focar mais na população pediátrica, ou seja, nas crianças. Não que diarreia também não aconteça na população adulta, né? Mas vamos nos focar muito mais na população pediátrica, porque é nessa população em que esse tema tem sido mais frequente, ou seja, essa doença tem sido mais frequente, diarreia. Então, como uma forma introdutória, nós vamos definir o que é diarreia. Diarreia é a perda excessiva de água e eletrólitos através das fezes, resultando em aumento de volume e frequência das evacuações, com diminuição na consistência fecal. Em termos práticos, né, definimos diarreia como a ocorrência de 3 ou mais evacuações amolecidas em um período de 24 horas. Ou seja, para nós definirmos aquilo que é diarreia, nós precisamos nos focar muito mais naquilo que é a frequência e o volume. Então, na frequência, nós praticamente vamos definir que um paciente está com diarreia quando tiver 3 evacuações ou mais, né, durante um período de 24 horas. E também, em alguns casos, nós podemos medir aquilo que é volume, se é muita quantidade assim. E essa muita quantidade tem que ser meio que amolecida, né? Sim. Então, continuando. Normalmente, o nosso intestino, né, delgado, praticamente de um adulto, absorve cerca de 10 a 11 litros de água, proveniente da ingestão e das secreções digestivas. E o cólon, né, absorve 0,5 litros. Ou seja, aqui temos maior quantidade absorvida por intestino delgado, que é por volta de 10 a 11 litros, e temos uma menor quantidade mesmo, que é absorvida ao nível do cólon, que é por aí meio litro. Nas crianças, o volume de líquido que chega ao trato gastrointestinal é de ordem de... Então, nas crianças, nós podemos usar meio que parâmetros um pouco mais aprimorados, né? E, por exemplo, na criança nós vamos medir aquilo que a quantidade, mas usando essa ordem praticamente. Se for superior a 285 ml por quilo por dia, então nós podemos definir assim que a paciente ou a criança está com diarreia. Então, temos esse parâmetro aqui em que vamos usar o peso da criança e vamos usar a quantidade, né, das fezes que a criança evacuou durante um dia. Então, se for superior, se for superior a esse valor aqui, que nós estamos a ver aqui, então podemos afirmar que realmente esse valor aqui, vamos afirmar que realmente a criança está com diarreia. Continuando. As doenças que se cursam com desordem absortiva do delgado produzem uma diarreia de grande volume, ao passo que aquelas que comprometem o cólon cursam com diarreia de menor volume. Então, eu que estava a dizer anteriormente, isso sustenta praticamente aquilo que eu estava a dizer anteriormente. Eu estava a dizer o seguinte, que o cólon absorve menor quantidade, enquanto o intestino delgado absorve maior quantidade. Então, a diarreia com maior quantidade é proveniente de intestino delgado, e a diarreia de menor quantidade, não tão assim maior quantidade, é proveniente de quê? Do intestino grosso, ou seja, do cólon. E nós aqui temos os mecanismos etiopatogênicos, ou seja, como é que a diarreia acontece, quais são os mecanismos, o que realmente acontece dentro dos intestinos para que haja diarreia. Então, nós temos aqui, ocorrerá diarreia sempre que houver perda de equilíbrio entre absorção e secreção de solutos no trato gastrointestinal. Praticamente
temos que ter um equilíbrio entre absorção e secreção. Então, o que absorvemos e o que excretamos, claramente tem que haver um equilíbrio. Então, na medida que for a se perder esse equilíbrio, então praticamente teremos a diarreia. Então, são vários mecanismos que nós conhecemos, né, que destroem ou alteram esse equilíbrio. Temos esse mecanismo, o mecanismo etiopatogênico, concretamente conhecido como osmótica, o mecanismo osmótica, podemos esse mecanismo aqui. E temos, ou seja, osmótico, né, que leva a uma diarreia osmótica, e temos esse outro mecanismo aqui que leva a diarreia, que é secretora, mas que o mecanismo secretora, que leva a uma diarreia secretora. E temos outro mecanismo aí que é invasiva, o mecanismo é invasiva, que leva concretamente a uma diarreia invasiva. Então, e em vez daqueles mecanismos etiopatogênicos, né, que é secretora, osmótica e invasiva, então temos outras etiologias, né? Aqueles mecanismos que alteram concretamente aquilo que é o equilíbrio, né? Que é aquilo de absorção e excreção. Então temos aqui os três mecanismos. Então aqui temos outra etiologia, concretamente as diarreias causadas por infecções, ou seja, as diarreias infecciosas. Dessas diarreias infecciosas, nós teremos aquelas provocadas por vírus, né? Teremos as provocadas por bactérias e teremos aqui as diarreias provocadas por protozoários. Então, mais para frente, nós vamos abordar detalhadamente as diarreias causadas por vírus, bactérias e, se sobrar tempo, poderemos abordar um bocadinho a diarreia causada por protozoários e poderemos mencionar também alguns protozoários, mas para mais em diante, né? Então, temos outra classificação. Como nós falamos anteriormente, temos a classificação de etiopatogenia, né? Que concretamente temos a secretora, temos a osmótica e temos a invasiva. E aqui, e depois falamos de outra etiologia, né? Que é a diarreia infecciosa, causada por vírus, causada por bactérias, causada por protozoários. Aqui temos outra classificação, que é diarreia aguda. Que nessa diarreia aguda, como é que se caracteriza a diarreia aguda? Isso é quanto ao tempo, né, de evolução. Então, a diarreia aguda é quando a duração, né, é quando a duração é inferior a 14 dias. Tem na grande maioria 2 vezes etiologias infecciosas. Até na grande maioria 2 vezes a etiologia infecciosa, recebendo por isso a denominação de diarreia aguda, infecciosa ou gastroenterite. Não, temos a diarreia aguda, que claramente é aquela que acontece num período inferior a 14 dias. E o que leva a essa diarreia aguda, muitas das vezes, é a infecção, né? Infecção, né? Como infecção bacteriana, viral, mas principalmente infecção viral. E essa infecção, né, que é conhecida concretamente como gastroenterite. Sim, dando continuidade, temos aqui a diarreia persistente quanto à evolução, porque falamos um bocadinho de diarreia aguda, agora diarreia persistente. Diarreia persistente é conhecida como aquela diarreia que perpetua por 14 dias ou mais. Após uma diarreia aguda, né, inferior a 14 dias, então se continua por mais, continua depois de 14 dias,
Então, essa é conhecida como diarreia persistente, né? E essa diarreia persistente tem outras denominações, né? Pode ser diarreia protraída, né? Pode ser diarreia irritável ou pode ser síndrome pós-enterite, né? Pode ser síndrome pós-enterite. Então, e após a diarreia aguda, nós vamos ver uma outra classe, outro tipo de diarreia, né? Continuando nessa senda de diarreias quanto à evolução, quanto ao tempo, né? Que a cada diarreia leva. Então, temos a diarreia, vemos um bocadinho a diarreia aguda, agora a diarreia persistente, né? Que leva mais de 14 dias. Então, vamos ver aquilo que é a diarreia crônica. Diarreia crônica é a diarreia que se estende por um período superior a 30 dias, podendo ou não haver síndrome de má absorção associada. Então, essa é superior a 30 dias, ou seja, diarreia, fazendo um pouco uma relação com aquela diarreia que nós vimos anteriormente, que é a diarreia persistente, que é superior a 14 dias. Então, aquela diarreia persistente praticamente termina aqui, onde começa a diarreia crônica, ou seja, começa de 14, continua 14 dias até 29 dias. Então, a partir de 30 mais adiante dias, já consideramos que como sendo uma diarreia crônica. Dando continuidade, e como nós falamos anteriormente, né? Nós falamos um bocadinho mencionamos as etiologias, né? E em algum momento as classificações e as etiologias. Então, falamos um bocadinho daquilo que é a diarreia por mecanismos etiopatogênicos, né? Ou etiopatológicos. Então, falamos um bocadinho da diarreia secretora, osmótica e invasiva. E mencionamos também quanto a outra etiologia, né, que é infecciosa, vemos que pode ser viral, bacteriana ou protozoário. E também falamos um bocadinho quanto à evolução, vemos aguda, persistente e crônica. Agora vamos falar daqueles primeiros mecanismos, né, etiopatogênicos. Por exemplo, aqueles primeiros mecanismos, falamos um bocadinho que tínhamos um mecanismo um mecanismo osmótico e tínhamos mecanismo secretora, e também temos um mecanismo invasivo. Então, a diarreia osmótica, o que seria? Diarreia osmótica é caracterizada pela retenção de líquidos dentro do lúmen intestinal devido à presença de solutos osmoticamente ativos não absorvidos. Ou seja, aqui nós temos dentro do lúmen intestinal a presença de alguns eletrólitos ou algumas substâncias que são consideradas solutos. E essas substâncias, em algum momento, vão permitir aquilo que é a absorção daquilo que é os eletrólitos junto com a água, né? Do meio intracelular para o meio extracelular. Então, e esse mecanismo, né, a presença de eletrólitos e solutos ao nível do lúmen intestinal, é que vai desencadear aquilo que é a diarreia secretora. Então, temos aqui exemplos de alguns solutos. Temos, concretamente, magnésio, que é eletrólito, fosfato, latulose, que é um grande soluto, sorbitol e carboidrato, que é um soluto conhecido praticamente por todos nós. Então, são esses solutos que praticamente podem existir a nível do lúmen intestinal e que podem permitir, que acabam levando aquilo que é a absorção de água para o lúmen, né? E temos outro tipo de diarreia, que é a diarreia secretora. A diarreia secretora caracteriza-se principalmente por aumento da secreção intestinal de água e eletrólito, principalmente os anions cloreto e bicarbonato. Então, ao nível do lúmen, há uma absorção, né, de água e eletrólitos, né? Mas depois vamos perceber isso que é causada por uma toxina bacteriana, concretamente
de toxina de Vibrio cholerae, né? Que permite o que? A secreção de que? Intestinal de água e eletrólitos até ao nível do lumen intestinal. E temos aqui outro tipo de diarreia, né? Como falamos um bocadinho daquela osmótica, um pouco secretora, né? Então, daqui temos a diarreia causada por vírus. Diarreia causada por vírus. Então, e mais a posterior podemos falar um bocadinho da diarreia causada por bactérias. Então, a diarreia causada por vírus. Então, o vírus mais predominante, assim, que causa diarreia, é o rotavírus. Então, o rotavírus é o vírus mais predominante, que acontece muito mais nas crianças, principalmente nos recém-nascidos, né? E são acometidos muito facilmente por esse vírus, que leva àquilo que é diarreia. Mas existem várias causas ou vários fatores que fazem com que as crianças sejam, né, as mais acometidas. Praticamente temos o sistema imunológico ainda não está assim fortalecido o suficiente para poder se defender ou criar mecanismos de defesa contra esses vírus. E, concretamente, a mucosa também, sistema imunológico, incluindo as mucosas, né, que é aquela imunidade inata, né, que as mucosas também não estão fortalecidas assim para se proteger contra algumas infecções. Então, por isso que é importante nessa população pediátrica que haja maior higiene, né? E desde a higiene dos alimentos e das mãos e tudo mais. Então, os vírus, como eu disse anteriormente, é um rotavírus. A sua manifestação, após um período de incubação de 1 a 3 dias, com febre baixa e vômitos seguidos de diarreia aquosa, que persistem por até cerca de 7 dias. Os vômitos e febre geralmente cessam no segundo dia da doença. Então, o período de incubação é de 1 a 3 dias. Então, as manifestações concretamente variam de febre baixa, vômitos, diarreia aquosa, que persiste por cerca de 7 dias. Praticamente é autolimitada. É autolimitada, né? Os vômitos e febre geralmente cessam no segundo dia, né? Os vômitos e febre acabam cessando e continua aquilo que é a diarreia aquosa durante até 7 dias. A desidratação se instala muito rapidamente mesmo. Então, é necessário que nessa população façamos aquilo que é uma avaliação da desidratação, como avaliar os sinais de desidratação. Então, porque há uma desidratação muito rápida. Então, vamos ver lá no tratamento como, né, restaurar esse paciente com fluidoterapia, né? Como reidratar o paciente. Então, temos aqui também uma infecção por bactérias. Então, temos aqui uma infecção por bactérias. As infecções bacterianas podem levar ao estabelecimento de um quadro de diarreia por mecanismos. Quais são os mecanismos? Aqueles que nós já vimos anteriormente. O mecanismo osmótico, secretora e invasiva, né? Por invasão. Então, nos mecanismos, vamos falar praticamente dos mecanismos secretora e invasiva. Mas secretora é mais importante porque leva a uma doença que é conhecida, é uma doença endêmica, que é cólera, que é muito frequente aqui no nosso país, principalmente nas regiões, na região nortenha e no centro também. É muito frequente. Então, vamos falar que é uma diarreia concretamente bacteriana, né? Causada concretamente por um dos mecanismos que nós falamos anteriormente, que é secretora, o mecanismo de secreção. E temos aqui, como tinha dito, nessa infecção bacteriana, vamos falar concretamente da cólera. Cólera
A transmissão é fecal oral, principalmente marisco, peixes e mal cozidos. Então, lá nos mariscos, peixes mal cozidos, então está lá o agente etiológico, concretamente a bactéria Vibrio cholerae, está lá, né? E depois vai se propagando, assim, como é fecal oral, né? Vai se propagando por má higiene, né? Má higiene, então. E normalmente o vibrião é destruído pela acidez gástrica. Por isso, o uso de bloqueadores, né, estaminas tipo 1, ou H1 e inibidores de bomba de prótons predispõe a doença grave. Então, praticamente, nós não podemos usar esses inibidores, né, esses fármacos para tratamento de quê? De cólera, ou seja, os fármacos bloqueadores de H1 e os inibidores de bomba de prótons. Ou seja, tu não podes usar omeprazole para tratar aquilo que é cólera. Não podes usar aquilo que é ranitidina para tratar aquilo que é cólera. Por quê? Por conta de mecanismo fisiopatológico, né, do próprio Vibrio cholerae. Então, o Vibrio cholerae vai ancorar-se ao nível do lúmen intestinal e vai liberar aquilo que é uma toxina chamada uma toxina. Então, essa toxina liberada ao nível do lúmen intestinal vai permitir aquilo que é a destruição e secreção de eletrólitos para até o nível de quê? Do lúmen intestinal. Então, esses eletrólitos são esses que levam aquilo que é diarreia. Não só, também essa bactéria é destruída, né, antes de chegar até o lúmen intestinal, a nível do estômago. Pode ser destruída porque por aquela acidez de ácido clorídrico ao nível de quê? Do estômago. Então, se tu tratas, ou seja, tratas com esses inibidores de bomba de prótons, então, que sabemos que o inibidor, até o nome diz, inibe aquilo que é a secreção de ácido clorídrico, então praticamente a bactéria terá um escape, né? Uma vez que a bactéria é destruída por aquela acidez, então a bactéria terá um escape, né? De poder sair do estômago até infectar aquilo que é intestino, que vai dar continuidade com aquele processo etiofisiopatológico, né? A nível do intestino. Então, é necessário que evitemos tratar pacientes com diarreia, com cólera, com inibidores de bomba de prótons e também com bloqueadores de estaminas do tipo 1. Clínica. Vai desde pacientes assintomáticos, diarreia leve ou moderada. Nos casos até 90% dos casos, até casos graves que podem levar a choque e morte. Então, isso tem uma evolução meio que gradual, que vai de leve, moderado até grave. Mas grave já pode evoluir concretamente já para choque, né? Que tipo de choque é esse? Então, pode evoluir para aquilo que é choque hipovolêmico. Então, dando continuidade. Vamos falar um pouco de tratamento. Então, antes, como nós falamos um bocadinho de viral, né, uma infecção, diarreia infecciosa, tem viral, que é rotavírus e tal, que é viralmente autolimitada, né, a diarreia viral. E também temos a diarreia bacteriana e nos focamos muito mais naquilo que é por cólera, por Vibrio cholerae, que é cólera. E também poderemos ter falado um bocadinho de protozoários, que são vários protozoários. Temos Giardia temos ameba histolítica, né? Que também são outros tipos de diarreia, faz parte de diarreia infecciosa. Então, para não levarmos mais tempo, vamos falar também um bocadinho de tratamento, né?
Como uma forma de resumo, tratamento cinge muito mais naquilo que é a reidratação do paciente. Aquilo que é a reidratação do paciente. Então, o manejo terapêutico visa essencialmente evitar a desidratação, que pode levar à morte, e a desnutrição. O reconhecimento da desidratação deve ser imediata para a eleição do plano terapêutico mais adequado. Então, temos três planos. Temos aqui três planos. Então, temos plano A, dar líquido. Ou seja, no plano A, a criança sem desidratação, mas está com diarreia. Então, em que vai consistir o tratamento? Vai consistir dar líquidos adicionais. Amamentar por mais tempo. Se tu amamentas 3 vezes, 4 vezes, então amamenta por mais tempo, né? Então estarás a restituir aquele líquido que está a perder, concretamente a criança. E também criança com aleitamento materno exclusivo podem receber soro de reidratação oral. Podem receber soro de reidratação oral. Criança que não esteja em aleitamento materno exclusivo deve receber o soro de reidratação oral. Tanto a criança que está a receber, não está a receber simplesmente aquilo que é aleitamento materno exclusivo. Pode receber, sabe, criança que não esteja em aleitamento materno exclusivo deve receber sais de reidratação oral também. Podem ser alguns sais de fabrico caseiros, né? Temos o plano B. O plano B consiste uma criança já está com a desidratação. Então, depois de nós avaliarmos aquele grau de desidratação, então, no plano B, consiste na administração de sais de reidratação oral na unidade de saúde. Ou seja, esse aqui é um tratamento hospitalar por um período de 4 horas ou até que a criança esteja hidratada. Então, o volume de sais de reidratação oral pode ser calculado de seguinte forma. Então, nós temos aqui o peso da criança, né? Então, por exemplo, se a criança tiver menos que 6 kg, então também podemos usar a idade dele, né? Se for menor que 4 meses, né? Nós vamos dar esse volume de 200 a 400 ml. Então, se a criança tiver praticamente de 6 a 10 kg, a idade dele for de 4 a 11 meses, então nós optamos por praticamente 400 a 700 ml. Então, se tiver 10 a 12 kg, ou a idade for de 12 meses a 2 anos, optamos por 700 a 900 ml. Então, idem, quando tiver 12 a 19, ou a idade compreender entre 2 a 5 anos, podemos dar 900 a 1400 ml. Então, temos aqui o último plano, né, concretamente. O último plano ainda é criança com desidratação. Por exemplo, onde que a criança não tinha desidratação é no plano A. Então, que a mãe poderá aumentar as frequências de mamada, simplesmente. Mas aqui no plano B e no plano C, então já a criança com desidratação, então optamos por sais de reidratação oral, né? Então, aqui, provavelmente no plano C, se houver possibilidade de iniciar logo a hidratação intravenosa, ou seja, aqui já está mais por hidratação intravenosa. Então, como é que é feita essa expansão do volume ou hidratação intraendovenosa, né? Então, temos menores de 1 ano. Então, continuamos com menos de 1 ano. Então, temos soro fisiológico ou ringilatado. Então, vamos dar nessa dose 30 ml por quilo, via endovenosa, em 1 hora. E
70 ml por quilo nas próximas 5 horas. Então, damos 30 ml por quilo endovenoso em 1 hora e 70 ml por quilo nas próximas 5 horas. Então, maiores de 1 ano, vamos usar só o fisiológico também, o lactato de Ringer, mas vamos dar da seguinte forma: 30 ml por quilo endovenoso em 30 minutos. Lá damos praticamente em 1 hora ou metade de. Damos metade, 1 hora, aqui damos metade de 1 hora, em 30 minutos, a mesma quantidade. E nas 2 próximas horas, podemos dar 70 ml por quilo. Então, a nossa aula praticamente termina por aqui. Gratos pela atenção. Se subscrevam, né, no canal e acionem o sino das notificações. Muito obrigado.